Gênesis 12, os versículos de 11 a 20. Eu vou pedir para que você marque na sua Bíblia, para que você possa ler esta semana. Eu acho que todas as mulheres que estão aqui se sentiriam muito incomodados com o pedido de Abrão. Foi um pedido inusitado. Mas como o Novo Testamento diz que essa mulher chamava o seu esposo de Senhor, ela obedeceu. Gênesis capítulo 12, os versículos de 11 a 20, assentados como estamos, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz o texto da palavra assim: quando estavam chegando ao Egito, disse a Saraí, que mais tarde vai ter o nome de Sara também, sua mulher: bem sei que você é bonita. Que elogio, né, irmãos? Você está perto da tua esposa, diz para ela essa frase: bem sei que você é bonita. Ah, eu detesto estar numa igreja onde que o pastor dá ordem para a gente falar para o nosso vizinho. Mas eu sei o quanto que ela se sentiu honrada agora. Agora pega o abanador e abana ela, tá? Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Era um método legal, né, irmãos? Egípcio sempre foi bonzinho, né, irmãos? Mata e fica com a esposa. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Saraí era uma mulher muito bonita. E olha, uma mulher bonita tendo muita idade. É por isso que toda mulher crente tem que se cuidar. Ficar sempre bonita, viu? Mulher feia, crente, ninguém merece. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante de faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Que crise! Ele tratou bem Abrão por causa dela. Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos em troca de sua esposa. Quanto vale tua esposa? 2 camelos, 4 ovelhas. Eu não falei ovelhas, eu falei ovelhas. Ah, meu Deus, que tempo complicado era aquele. Estamos melhor hoje. Mas o Senhor puniu a Faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Saraí, mulher de Abrão. Por isso o Faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que ela era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, pega de volta. Toma ela na sua mão e vai embora daqui. A seguir o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com a sua mulher e com tudo o que possuía. Que momento, né? Homens poderosos falham e falham bruscamente. Podemos ser pessoas de fé e obediente, mas isso não exclui falhas pessoais. Tanto o homem quanto a mulher têm que entender que o seu cônjuge, nós estamos sujeitos a falhas. Às vezes falhas tão graves como estas, de fazer uma confusão numa corte de um faraó poderoso e trazer àquela nação pesos de morte. Mas a questão aqui é medo. E hoje, antes da celebração da ceia, eu quero falar um pouquinho a respeito de medo. Eu creio de coração que o medo é o maior inimigo de quem vive pela fé. Porque infelizmente podemos ter fé e obedecer ao Senhor, mas quando o medo entra na nossa vida, nós somos tomados por este medo e muitas vezes esse medo encurta a nossa visão espiritual. Outras vezes o medo congela as nossas emoções, outras vezes o medo busca atalhos perigosos para trazermos solução a aquietar o nosso coração ansioso tomado pelo medo. E é fatal quando isso acontece. Quantas pessoas boas que eu conheço que subitamente tomado por pavor e medo comete graves erros em suas vidas. Querida igreja, nós precisamos entender que por 365 vezes na Bíblia, exatamente isso, não 366,
não 364, 365 vezes exatos, Deus diz assim na Bíblia: não temas. Como se eu e você pudéssemos acordar a cada dia, de cada ano, e dizemos, olhando para o espelho: não tenha medo, não temas, porque o Senhor é contigo. Essa é a promessa do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas estamos sujeitos ao medo, ao pavor. Muitas vezes, quando recebemos uma notícia de morte, o medo nos congela. Muitas vezes, quando recebemos uma notícia não muito boa a respeito da nossa saúde, parece que tudo, a nossa visão, tudo que nós temos, tudo cai. Muitas vezes, quando recebemos uma notícia que alguma coisa lá do passado está pesando no presente, muitas vezes nos apavoramos. E o medo nos congela, o medo tira a visão espiritual que nós temos. Foi o que aconteceu com Abraão. O mais difícil ele tinha feito. Ele obedeceu ao Senhor, saiu do meio da sua parentela, andou peregrino pelo deserto e Deus cuidou dele. E agora, por causa da fome, ele é obrigado a se dirigir ao Egito. E chegando ao Egito, ele calculou: é mania dos egípcios, quando vê uma mulher bonita, matar o esposo e ficar com ela. Então, por favor, vamos fazer uma encenação, porque eu estou apavorado. Se eles souberem que eu sou teu esposo, eles me matam, e eu não quero morrer. E talvez Abraão tenha dito assim: Deus tem um plano para mim, vai fazer de mim uma grande nação, e até agora não aconteceu. Então é o seguinte, você se passa como minha irmã, assim eles vão ser benevolentes comigo e deixar eu ficar na terra deles. Agora entenda uma coisa, irmãos, Abraão não chegou ali sozinho, porque quando a gente lê esse texto a gente acha assim, que Abraão chegou, ele e Saraí, não é? Sozinho naquele lugar. Não, irmãos, Abraão era um homem muito bem de vida. Ele chegou com camelos, com gado. Ele simplesmente pediu um lugar seguro para ficar com a sua família, com o seu rebanho e com tudo que possuía. Quando Abraão chegou naquele lugar, irmãos, Abraão ele sacudiu o Egito, porque ele era muito próspero. Nós achamos que simplesmente era ele e a esposa dele. Não, ele chegou com tudo que ele possuía. Ele causou um alvoroço, porque todo mundo sabia que peregrinos andavam por todo lugar, mas não havia uma comitiva igual a dele, porque ele era muito rico. O problema de Abraão nesse texto não é realmente que a sua riqueza seria tomada, é que a sua vida seria tomada, provavelmente, porque a beleza da sua mulher, mesmo já tendo tanta idade, ela é exuberante, ela era linda demais, talvez a mulher mais linda de todas aquelas terras. E ele disse: como o costume dessa gente é de matar o esposo e ficar com a esposa, eu vou morrer. E todo o plano de Deus sobre a minha vida, ele acabou aqui. Mas irmãos, vamos pensar por um momento. Abraão estava na mão de quem? Dos egípcios? Abraão estava na mão da cultura daquela época? Não. Abraão estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o que aconteceu lá foi uma comprovação de que Deus cuida de tudo o que é dele. Ele preservou a vida de Abraão, mas preservou também até o faraó, que foi enganado sorrateiramente por aquele plano de gente de fé e de obediência, por um momento pessoal de fraqueza. Eu não sei como anda a sua vida, mas quem sabe o medo tem sido o teu companheiro. Quem sabe o medo tem dominado a tua vida e você não se apercebeu que esse inimigo está te consumindo. E eu quero te dizer nesta manhã, meu irmão, minha irmã, seja forte e corajoso, não tema. Há um momento da nossa vida que é um momento de fervura, de quebra, em que a gente realmente tem que lutar contra anjos, contra Deus e contra todo mundo. Porque se Deus nos deu permissão de ter fé, Senhor Deus, estou entrando na terra do Egito. O costume desse povo é este. Eu vou continuar te obedecendo e servindo ao Senhor. Senhor, eu só quero te pedir, me guarda, poupe a minha vida, que eu não seja entregue nas mãos desses homens.
Era essa oração que era para ser feita, não um plano humano. Mas qual que é o nosso problema? Nós estamos sempre fazendo um plano para ajudar Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de ajuda. Deus sabe o melhor para você. Ele tem a sua vida nas suas mãos. É Ele quem cuida de você. Tem que haver um momento da nossa vida em que a gente entra no Egito da nossa existência e diga: Senhor, eu estou na sua completa dependência. Não há possibilidade a partir de agora de eu viver distante da tua vontade. Quero fazer a tua vontade. Esse é o momento. E não permitir que o medo nos acorrente. Quantas pessoas boas com potencial incrível não estão indo além, não estão vencendo os seus limites porque estão como acorrentados, estão amarrados, paralisados, congelados pelo medo. E não é simplesmente um pavor emocional como se tem hoje, mas é um pavor que envolve a fé, envolve a alma nossa. Queridos irmãos, é tempo de termos ousadia, temos coragem da parte de Deus. E as promessas de Deus, elas são feitas para nós. Cada promessa que Deus nos deu na sua palavra é para nós, é para o nosso povo. Eu não devo ter medo de nada. Eu não devo ter medo por uma razão, porque Deus diz: não temas 365 vezes. Não tenha medo, siga em frente. Talvez seja por isso que o Novo Testamento esgota esse tema dizendo que Deus nos deu espírito de ousadia e não de covardia. É espírito ousado, é espírito de sabedoria e moderação, para que a gente possa viver a nossa vida, olhando a nossa vida como ela precisa ser vista. Mas quando o medo entra, parece que a gente perde a noção de todas as coisas, e o pavor toma conta da gente. Não é nada fácil, eu sei. E digo isso de carteirinha mesmo, de banco. Não é fácil. Eu me lembro quando o medo me paralisou. Papai morreu. Depois de ter sepultado o papai, o médico da família disse assim: é bom que todos vocês façam exames para saber se vocês não têm uma doença como o papai teve, porque esse tipo de doença é hereditário. Provavelmente um de vocês vão ter isso tudo. E lá fomos todos nós fazer o exame. Quem saiu carimbado? Quando eu recebi a notícia que eu tinha cistos múltiplos nos rins, cheio de cistozinhos de um lado, e cada vez que o médico me explicava: pastor, você sabe aquelas toalhinhas de crochê com aqueles pontinhos maiores? Sei, aquela lá. Então, você tem uma toalhinha num rim e uma toalhinha dessa no rim, cheia de cistozinhos. E quando esse cisto se rompe, você vai ser premiado com a dor mais forte que existe na face da terra. Mais do que o parto, mais do que qualquer outra dor. É esta, porque o sangue é tremendamente ácido. Quando cai na tua cavidade renal, pastor, essa é dor que só morfina. Irmãos, que notícia. A primeira coisa que eu fiz, eu entrei no carro, ajeitei o espelho e disse: eu vou morrer. Aí logo minha mente disse assim: não, todos vão morrer. Aí eu disse do lado de cá, olhando para o espelho: não, nem todos vão morrer, porque se Jesus Cristo voltar e eu estiver vivo, eu vou subir para encontrar com Jesus. Mas o espelho disse para mim: todo mundo que tem isso se torna insuficiente renal e morre. Aí, irmãos, eu nunca me esqueço que eu já cheguei em casa já querendo que todo mundo sentisse dó de mim. Se você me perguntasse naquele momento a respeito de fé, de ousadia, de coragem, tinha tudo ido para o ralo, no ralo da minha espiritualidade. Então aí eu comecei a contar aos pouquinhos. Mas quando minha esposa olhou para mim e disse assim:
mas você está tentando me dizer que a mesma doença que levou seu pai à morte é a que você tem? Eu falei, é. E eu pensei, agora ela vai correr para os meus braços, me dar um beijo, ser como a filha de Sara, bonita como ela é, e dizer, eu vou estar ao seu lado. Ela olhou para mim e disse, a partir de agora, eu vou estar orando por você e pedindo que realmente o espírito de morte não esteja sobre a sua vida, mas o espírito de vida. Aquele foi o melhor discurso da minha esposa em todos esses anos. Mas naquele momento que eu queria que todo mundo ficasse com dó de mim, porque a dó dos outros talvez me faria um pouco mais forte. Eu sei como Abraão chegou lá, apavorado, congelado pelo medo e querendo ser favorecido pelo olhar e pelas palavras das outras pessoas. Graças a Deus que eu não fiquei com esse sentimento permanente na minha vida. Graças a Deus eu me livrei dele logo. E me livrei dele logo quando eu fui para o quarto dos meus filhos naquela noite. E disse para Deus, Senhor Deus, eu não vou ver os meus filhos se casarem. Eu não vou ver os meus filhos me darem netos. Eu fico imaginando como que Satanás estava contente, ele estava batendo palminha. Isso, medo, congelado, apavorado, perca a visão espiritual. Declare com seus lábios que Deus perdeu o controle da sua vida. Deitei de novo, tentei dormir, não consegui dormir. Porque eu não veria meus filhos no altar. Porque eu não teria netos. Porque o medo roubou a minha visão de futuro. Como faz com tantas pessoas. A minha visão espiritual acabou, foi embora. As minhas emoções foram congeladas. E eu comecei a buscar atalhos. Todos nós temos nossos atalhos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, e vou fazer aquilo tudo, e vou fazer isso. Eu comecei a montar um mundo sem mim. Um mundo sem eu. Um mundo sem pastor. Um mundo sem Wagner. Um mundo sem a minha pessoa. Eu fico imaginando quando Deus olhou dos céus e Ele olhou para mim naquela madrugada. Eu acho que Deus teve vontade de dar uns tapas na minha cara e dizer, por que você está com medo? Se levante. Viva a sua vida cada dia conforme eu for te dando vida. Porque desde o dia da tua conversão, eu não dei o mapa completo da tua existência. Deus é um Deus que nos ensina a vivermos e seguirmos Ele pela fé, irmãos, não é por vista. Era isso que Deus queria me dizer. Mas só foi no outro dia pela manhã, é que na hora de tomar café, eu tinha que agradecer por aquele alimento. E eu chorei. E agradeci a Deus pela minha vida. E pela primeira vez na minha vida, depois que eu fiquei muito tempo no hospital, vou tomar a mesma resolução. Eu disse, Senhor Deus, enquanto eu tiver vida, eu vou te servir. Enquanto tiver voz aqui, eu vou pregar teu evangelho. Enquanto tiver forças, eu vou estar realmente fazendo a tua vontade. E naquele dia o que eu tive vontade é de chegar na janela do prédio onde a gente morava e jogar aquele espírito de morte de lá de cima. Mas sabe o que eu descobri depois daquela oração do café da manhã? Eu acho que o espírito de morte, esperto como ele é, já pegou as portas do fundo e foi embora. Corri para a igreja e continuei sendo o mesmo pastor que eu sempre fui. E se um dia a morte tiver que me encontrar, como eu já disse a vocês, aquela morte feia, com aquela máscara branca, com a boca bem aberta, com aquela foice, com aquela roupa preta,
Se ela tiver que me encontrar, ela vai ter que andar rápido, porque eu quero ser mais rápido do que a morte. Porque Deus não me deu um espírito de prostração, de destruição. Deus deu um espírito de ousadia, de poder, de moderação. E eu posso entrar na terra do Egito pela porta da frente, porque eu sei que quem me guarda é o Senhor. Quem cuida da minha vida é o Senhor. Por favor, não se engane. Eu não sei qual o momento que você está vivendo da sua vida. Talvez você está apavorado com o teu futuro. Talvez você esteja apavorado porque você não tem um emprego. Talvez você esteja apavorado porque, infelizmente, alguém disse que você talvez não seja a pessoa certa para o lugar onde você está. Meu irmão, minha irmã, quando Deus muda direções em nossas vidas, Ele quer o nosso bem. Receba o bem que Deus quer nos dar. Mas temos que fazer isso com toda a coragem, irmãos. Parece que essa coragem é necessária a cada dia da nossa vida e da nossa existência. E o maior inimigo da coragem é realmente os desafios que nós temos à frente. Qual é teu Egito? Qual é a terra que você está entrando agora? Olhe para a terra onde você está entrando. Não duvide a respeito de nada. Corra a tua carreira pela fé. Honre o teu Deus com tudo aquilo que você possui. Não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Nessa semana recebemos a carta do nosso missionário da Síria, onde nesses dias tem sido praticado um genuíno genocídio aos olhos do mundo. E esse missionário não é da Junta de Missões Nacionais, Mundiais nossa. Ele escreveu uma carta bem interessante. A sua missão disse: saia daí e volte. Arrume o meio de sair por algum território de divisa e volte. Sua vida é muito preciosa para nós. O missionário respondeu assim: queridos irmãos, a minha vida é preciosa aqui, no meio de bombas, no meio da tragédia. Deus precisa mais da minha vida aqui do que em qualquer lugar do mundo. Por favor, me perdoem. Continuarei aqui, socorrendo os feridos, trazendo esperança aos desesperados, chorando com os que choram, porque nesta terra não tenho encontrado ninguém para se alegrar comigo. Ficarei por aqui. A minha esposa e meus filhos já saíram em segurança. Tenho o dever como homem de cuidar deles. Mas até agora não recebi da palavra de Deus em nada a noção de que eu devo sair desse lugar. Do meio dos escombros, escrevo para os meus amigos e para a igreja de Jesus Cristo, dizendo: ore por mim, porque não temo pela minha vida, conquanto cumpra o ministério que eu recebi das mãos do meu Senhor. Esses homens são incríveis. Não me diga de onde eles tiram a força. Eu tenho certeza que eles tiram a força de Deus. Deus é a base da vida das pessoas. Rogo a Deus que tudo aquilo pare, que haja um cessar-fogo e que ele possa ser usado por Deus para consolar o coração de muitos que perderam seus entes queridos naquele lugar. Mas, amada igreja, amanhã, de manhã, começa a minha batalha, a tua batalha para mais uma semana. Vivemos em outro tipo de Síria, onde vidas estão sendo dizimadas, o perigo, o som da nossa vida. E parece que cada ano que passa, cada mês que passa, a violência está mais perto da gente. Parecia que ela estava longe, agora está perto. É com essa mesma coragem e ousadia que nós temos que viver o dia de amanhã, e o outro dia e o outro. E temos uma escolha a fazer na manhã desse dia. Sei que você tem fé no seu coração. Eu sei que você ama obedecer a palavra de Deus. Mas o que eu quero pedir de você hoje é coragem, irmão.
Se você está começando sua caminhada, é bem jovem, coragem. Se você já viveu muito e seus dias foram alongados por Deus e você vive hoje a velhice dos seus dias, coragem. Se você está no meio do caminho, coragem, porque o que nós mais precisamos nestes tempos é coragem. E se a Bíblia declara que o fim de todas as coisas está próximo, eu e você precisamos de coragem para viver os últimos dias, porque Jesus em breve vem buscar a sua igreja. Talvez estejamos hoje celebrando a última ceia da história da igreja. Talvez seja esta a última ceia. Se Jesus Cristo voltar, amada igreja, vamos manter bastante azeite na nossa lâmpada, para esperar o noivo que chega. Que possamos viver pela fé em obediência, mas acima de tudo, que possamos dizer a cada dia a nós mesmos: não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você for. É a promessa da palavra de Deus. Deus poupou a vida de Abrão, mas Deus um pouquinho à frente vai fazer um concerto com Abrão, para que ele nunca mais duvide de que o nosso Deus é um grande Deus. E termino dizendo: você hoje veio para a celebração desta ceia, vamos celebrar dela. Mas meu irmão, minha irmã, aproveite esse momento para orar por você mesmo, por você mesma, minha irmã. Por favor, na sua oração nesse momento que antecede a celebração da ceia, que você não coloque o nome de outras pessoas, coloque o seu próprio nome diante de Deus. Diga ao Pai nesta manhã: Senhor, transforma os meus medos em algo bom para a Tua glória. Tira esta anestesia que muitas vezes nos congela, nos paralisa, e me faça ser um homem, dirão as irmãs, uma mulher vitoriosa. Que eu não possa olhar para as circunstâncias, que eu possa olhar para o Senhor. Porque quando eu olho para as circunstâncias, eu tenho medo. Mas se eu olhar para o Senhor, eu tenho forças. Porque a nossa força vem do Senhor. Precisamos aprender a entender que o que nós mais precisamos não é de autoajuda, mas é a ajuda do alto. Ajuda do alto. É disso que nós mais precisamos hoje. Permita, meu irmão, Deus ser Deus em sua vida. Que Ele seja o Deus que conduza a tua vida e a tua existência. Porque só assim talvez você vai entender que o pânico nos paralisa, mas a coragem de vivermos a cada dia nos liberta e nos abençoa. Para muitas pessoas, quando Jesus orou aquela oração antes do Getsêmani, para muitos aquilo foi uma oração de fraqueza. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ainda essa semana no rádio alguém disse: ali Jesus fraquejou. Quando eu ouço isso, irmãos, eu fico apavorado com o ser humano. Naquele momento Jesus teve medo. Não diga isso nunca. Não pregue no rádio tamanha besteira. E nós bem sabemos nesta igreja que o momento de maior angústia de Cristo não era medo. Não era medo que estava congelando Jesus, mas era o fato sublime que pela primeira vez na história do universo, por causa do meu pecado e do seu pecado e o pecado de toda a humanidade, haveria uma ruptura na Trindade divina. Deus Pai e Deus Espírito literalmente virariam as costas de Jesus, para Jesus, enquanto Ele espiava naquela cruz, por causa dos nossos pecados. É por isso que Jesus diz: se for possível, afasta de mim este cálice. Mas é como diz os profetas, mas Deus decidiu esmagá-lo naquela cruz, moê-lo. E Ele se tornou a vergonha, Ele se tornou o opróbrio.
Jesus não estava com medo, e o medo não paralisou Jesus, como dizem alguns. Não, Jesus sabia que quando Ele morresse na cruz pelos nossos pecados, Deus Pai e Deus Espírito viraria as costas para Ele, e Ele seria abandonado pelo próprio Deus, porque Ele tinha que pagar o preço naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. Repito, Ele não foi tomado pelo medo, porque se você quer conhecer alguém que é corajoso e que te diz nesta manhã, ser forte e corajoso, é o Mestre a quem nós servimos. Coragem, povo de Deus. Se os desafios são gigantes diante de vocês, não tema. Deixa eu lhe lembrar, o Senhor teu Deus é contigo. Se você teve alguma perda na tua vida, Deus é o Deus de restituição e de bênção, mas Ele quer primeiro o teu passo, um passo de coragem, um passo de ousadia. E a palavra de Deus diz que Deus honra as pessoas corajosas e ousadas, porque Ele não nos deu espírito de timidez. Se levante do meio da tua luta, meu irmão, minha irmã, se levante diante de Deus e diga a você mesmo, ser forte e corajoso. Digam às irmãs, sejam fortes e corajosas, irmãs, porque o Senhor teu Deus é contigo. Não permita que o inimigo das nossas almas roube de você o que você tem de mais precioso com Deus, a tua intimidade com Ele. E a minha intimidade com Deus diz o seguinte: não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde você for. Abraão, eu consigo entender o teu medo. Que bom que o teu medo não durou muito. Ainda bem que você foi até banido do Egito. E a gente vê o cuidado de Deus. Abraão vai para o Egito, mas não fica lá muito tempo, porque haverá um tempo que eu vou deixar meu povo lá muitos anos. Não é agora não, é mais tarde. Eu acho que tudo isso aconteceu para Abraão ser despedido daquela terra, para não corrermos nenhum risco. E nenhum plano de Deus vai ser frustrado, Deus sabe. Mas eu digo sempre a mesma coisa: um homem e uma mulher que tem medo, ele é um problema em toda a corte, em toda empresa, em toda estrutura onde participa. Ele é um problema lá. No lugar de ser bênçãos, ele é um problema. Por isso, não fique deslocado do seu lugar. Entre amanhã no teu local de trabalho, para a entrevista que você vai fazer, e ao entrar naquele lugar diz assim: Senhor Deus, eu me agarro no Senhor e digo, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. O Senhor dos exércitos está conosco, igreja. Ele é que te guarda. Não tenha medo, meu filho. Não tenha medo, minha filha, diz o Senhor numa manhã como esta. E que Ele mesmo, com a sua bondade, com o seu Espírito Santo, possa nos abençoar. Querido Deus, eu te agradeço por estarmos em tua casa. Obrigado porque agora vamos celebrar da nossa comunhão e intimidade contigo e com os nossos irmãos. Que seja uma celebração tua, para a tua honra e para a tua glória. Pai, eu te peço, se houver um irmão ou uma irmã que está aqui nesse auditório nos assistindo pela internet, que está congelado ou congelada, paralisado ou paralisada por causa do medo, Pai de amor, sopre do teu Espírito Santo sobre cada um deles. Sopre, Senhor, sobre a vida deles e abençoa cada um deles de uma maneira sobrenatural. Retira o medo e coloca de volta a fé. Essa fé, a nossa companheira, que vai nos acompanhar até o momento da morte, quando seremos separados pelo Senhor para vivermos a glória. Pai de amor, e se tiver alguém aqui, quem sabe bem jovem, apavorado,
com medo. Pai de amor, dá realmente um espírito de coragem, de ousadia. É tempo de nos levantarmos e lutarmos por aquilo que o Senhor tem nos dado. Não é tempo mais de estarmos debruçados, caídos pelo caminho. É tempo de avançarmos e jamais retrocedermos, porque Tu és o Deus daqueles que avançam. Abençoa, Deus, dá coragem, dá firmeza espiritual e abençoe este povo que se chama pelo Teu nome, porque esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.